Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa quarta-feira, dia 11 de agosto. Então seja bem-vindo a mais um vídeo, chega deixando o seu like que é muito importante, se inscreva também aqui no canal se você ainda não for inscrito, a sua inscrição é muito importante. Vamos bater aí os 145 mil vascaínos, conto com a sua inscrição e vamos falar muito aqui sobre o nosso gigante da colina que venceu ontem. Não jogou bem, mas venceu, então o Vasco começa a dar aí uma subida, né, na tabela, começa a dar uma aliviada também no coração do torcedor. Estamos aí, firme e forte nessa luta para voltar para a primeira divisão. No giro de notícias de hoje, infelizmente, a gente tem uma notícia que não é boa, que é a lesão do Leandro Castan. Foi mais grave aí do que a gente imaginava e o Castan vai desfalcar o Vasco por algumas boas rodadas nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso, sobre Ricardo Graça, né, que deve ser o seu substituto natural, sobre o aproveitamento do Lisca nessa Série B, que é aproveitamento de campeão. Enfim, muita coisa para a gente debater depois da vinheta que rodou agora. E então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo esse vídeo falando do OneFootball, campeonato alemão, a Bundesliga, completamente de graça, você acompanha no OneFootball. É só baixar, o link tá aqui na descrição do vídeo e não é pegadinha não, meu amigo, é baixou e começa a assistir. Tem jogo da Bundesliga ao vivo, campeonato alemão ao vivo, quer ver o Paulinho jogar lá no Bayer Leverkusen? É só baixar o OneFootball. Link aqui na descrição do vídeo. Como eu disse, 0800 de graça, você baixa, escolhe lá a aba Jogos, né, assistir ao vivo e você acompanha o campeonato alemão. Além, é claro, né, de ter sempre aí as notícias do Vasco, notícias do futebol, tudo na telinha do seu celular. Beleza? O OneFootball, parceiro do canal Machão da Gama, o link tá na descrição do vídeo. Bom, e vamos falar agora aqui sobre Leandro Castan, né? Leandro Castan foi substituído ontem no primeiro tempo ainda, né, na vitória do Vasco 1-0 sobre o Vila Nova, e ali deixou a gente preocupado, né? Será que é alguma coisa séria? Será que não é nada demais? Enfim, o Castan tinha 2 cartões amarelos já e no banco de reservas ele forçou o terceiro amarelo para ficar fora, zerar os cartões e ficar fora da partida contra o Remo, ali já dando indícios que, pelo menos para o próximo jogo ele já não teria condições. Mas a notícia que surgiu hoje é que o Leandro Castan teve uma lesão na musculatura posterior da coxa direita e vai desfalcar o Vasco por 3 ou 4 semanas. Ou seja, 4 semanas é um mês, né? Um mês sem Leandro Castan. É a mesma lesão que ele teve, se você puxar um pouquinho na memória, na final da Taça Rio, né? O primeiro jogo da final da Taça Rio contra o Botafogo, que ele sai ali também no primeiro tempo. Foi a mesma lesão, ele ficou 34 dias fora, né? Retornou depois na vitória do Vasco sobre o CRB por 3-0, então ficou mais de um mês ali naquela ocasião sem poder jogar e agora sofre uma lesão no mesmo local e a tendência de que fique mais um mês aí fora de combate se recuperando. Uma pena, né? Porque o aproveitamento do Vasco com o Leandro Castan em campo na Série B é de 61%, né? Então o Vasco, quando tem o Leandro Castan, é um time um pouco mais seguro. A gente corneta aqui o Leandro Castan, é claro, mas dos zagueiros do Vasco, o Leandro Castan é o que passa mais confiança. Ele disputou 13 partidas com o Vasco nessa Série B, foram 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, o Vasco sofreu 11 gols. Essa lesão do Leandro Castan interrompe uma sequência de jogos, né, que ele estava tendo com a camisa do Vasco. Ele vinha aí de 15 jogos consecutivos, jogando os 90 minutos, né? O que mostra também que esse calendário maluco do futebol brasileiro desgasta jogador, arrebenta jogador, por isso que foi importante o Germancano parar, né, no jogo contra o Vila Nova, não jogar, teve aquela suspensão, porque senão daqui a pouco ia ser o Cano estourando alguma musculatura aí também. O Cano estava mais de 20 jogos seguidos jogando, né? Então foi bom ele parar. E agora, Leandro Castan, a gente deseja aqui uma ótima recuperação e que ele volte o mais rápido possível aí. Vai ficar cerca de 3, 4 semanas fora, mas que se recupere e volte também jogando em alto nível. Com o Leandro Castan fora do time, a tendência é de que Ricardo Graça seja o titular da posição, né? Campeão olímpico com a seleção brasileira em Tóquio, o zagueiro Ricardo Graça, que é canhoto, né, como Castan, então é o substituto natural ali,
se representou hoje no CT Moacir Barbosa e está à disposição do treinador Lisca para a partida da 18ª rodada da Série B, que vai acontecer na sexta-feira, às 9h30 da noite, contra o Remo. Então, a tendência é que a zaga seja formada por Miranda e Ricardo Graça para essa partida contra o Remo, a não ser que o Lisca, né, jogue com 3 zagueiros, aí joga Hernando, Miranda e Ricardo Graça, né? Mas a expectativa mesmo é que a zaga seja formada por Ricardo Graça, campeão olímpico, e Miranda. Inclusive, na coletiva ontem, o Lisca falou sobre isso, né? Falou sobre o Ricardo Graça, que é o substituto natural do Castan. Disse ali também que ele está num momento psicológico muito bom, né? Porque foi campeão olímpico, volta com moral. Então, agora é hora de ajudar também o Vasco, que vai ser muito importante nessa sequência, ainda mais agora com a lesão do capitão do time, Leandro Castan. Confira. As opções que nós temos, né? Nós temos o Tenório, e aí mantemos o Zeca na esquerda, temos que trocar o Zeca de lado e botar o MT, que já fizemos isso também. Acho que foi no jogo lá contra o CSA, né? Nós ganhamos o jogo, empatamos o jogo, né? No cruzamento do Zeca. Temos a possibilidade de 3 zagueiros também, com Hernando, né? Miranda e Ricardo, quem sabe. O Ricardo, a gente solicitou que ele se apresente amanhã junto com o grupo. Eu não sei como que está essa situação, mas pela lesão do Castan seria muito importante, né? Eles solicitaram um pequeno período de descanso, mas a gente já tinha colocado, o Paz já tinha colocado. Mas se for necessário, nós vamos chamar para quarta-feira, né? Hoje era inviável, né? Eles jogarem, eu acho que está de bom tamanho. Mas a partir de amanhã, espero que o Ricardo esteja à disposição, porque nós precisamos de todo mundo, né? E o Ricardo é um jogador que vem no momento, né, bem positivo mentalmente, né? Campeão olímpico, um cara aqui que valorizou demais essa convocação, é muito importante para o Vasco também. E agora está na hora de ele voltar para casa e mostrar tudo que ele sabe aqui no nosso trabalho, né? Tá aí, né? Então, a expectativa, a zaga do Vasco seja formada por Miranda e Ricardo Graça, já que Leandro Castan está fora e vai ficar fora aí mais ou menos por um mês. Um grande desfalque aí para essa sequência de temporada do Vasco. E agora, para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre o Lisca, né? Porque o aproveitamento do Lisca comandando o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro é muito bom. Foram 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. A derrota contra o Botafogo, que foi muito dolorosa, né? Mas nos últimos 12 pontos, né, os 12 pontos que o Lisca disputou, o Vasco fez 9. Então é um aproveitamento ali de cerca de 75%. Aproveitamento de campeão, né? Um time que faz 75% vai ser campeão. O Lisca até ontem na coletiva falou que, é muito difícil manter 75% de aproveitamento. Se a gente manter, ganha 3, perde 1, ganha 3, perde 1, bate campeão com antecedência, né? Então é um aproveitamento muito bom, que é difícil de ser mantido. Por exemplo, o líder do campeonato hoje, que é o Náutico, tem 60% de aproveitamento, 62% de aproveitamento. O Lisca, comandando o Vasco, tem ali cerca de 75%. Então, um início muito bom do Lisca, um início realmente muito promissor do novo treinador do Vasco, e tomara que consiga terminar esse turno dentro do G4, né? Para a gente no segundo turno, que como o Lisca costuma dizer, é onde a onça bebe água, né? Que é ali no segundo turno fazer essa campanha para garantir o mais rápido possível o acesso. Tomara que o Vasco consiga emendar aí mais uma sequência de vitórias. Aqui tem mais 2 jogos para terminar o primeiro turno. Pega o Remo e depois pega o Londrina. São jogos que o Vasco tem totais condições de conseguir os resultados positivos. E aí seria um aproveitamento sensacional do Lisca, né? Imagina só, de 6 jogos ele ganha 5, só perde 1, 15 pontos em 18. É aproveitamento realmente de campeão. O Lisca mudou aí a postura desse time do Vasco, né? E o desempenho hoje é muito melhor do que quando era o Marcelo Cabo. Um exemplo grande disso é que o Marcelo Cabo assumiu o Goiás com 4 pontos à frente do Vasco, e nesse momento o Vasco já está à frente do Goiás na tabela. Então, o mesmo período, né? O Marcelo Cabo assumiu o Goiás e o Lisca assumiu o Vasco ali no mesmo dia. E o Goiás tinha 4 pontos de vantagem sobre o Vasco. O Lisca já ultrapassou o Goiás, né? Então, mostra que realmente o aproveitamento do treinador é muito bom. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!